Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um fato relevante de Eletrobras, um comunicado ao mercado de Alupar, um fato relevante da Oi e olha, envolve seu possível grupamento compulsório e um comunicado ao mercado de Taesa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de agradecer demais a vocês que assistem aos meus vídeos. Chegamos à marca de mais de 800 mil visualizações nesse canal, 812 mil. Iniciei o canal dia 12 de abril de 2021. Tomei muita porrada, apanhei bastante, mas felizmente vocês conseguiram aí fazer com que o canal crescesse. Meu muito obrigado. Iniciando então, fato relevante de Eletrobras. Ela informa que foi aprovada pelo Conselho de Administração da Eletronorte, que é um subsidiário da Eletrobras, a proposta de aumento de capital social da Eletronorte em 1,9 bilhão de reais, mediante a emissão de 13.915.250 novas ações ordinárias nominativas, ao preço de R$ 138,35 cada, baseado no VPA, que é o valor patrimonial da ação, de 30 de setembro de 2021, a serem subscritas e integralizadas pela Eletrobras com as ações ordinárias que detém a Norte Energia SA, equivalente a 15% do capital social. Dessa forma, o capital social da Eletronorte passará de 11 bi para 13 bi de reais. Com essa operação, a Eletrobras deixará de deter participação direta na ANESA, que é a Norte Energia SA, e permanecerá com a participação indireta de 49,98% por meio de suas controladas Eletronorte e a Companhia Hidroelétrica de São Francisco. A finalização dessa operação ainda depende de aprovação em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada pela Eletronorte, além também da realizada pela Eletrobras, Eletronorte, Norte Energia SA e demais acionistas aí, e todos os demais trâmites societários para finalização dessa operação. Prosseguindo em relação à Alupar, comunicado ao mercado, em que ela comunica aos acionistas e ao mercado que a agência de classificação de risco de rating, a Fitch, reafirmou o rating em escala nacional de longo prazo da companhia e de suas emissões de debêntures em AAA Brasil, escala nacional, e o rating em escala internacional para moeda estrangeira em BB2 e para moeda local BBB aqui, mantendo então uma perspectiva estável para o rating da empresa, o que só denota aí que a empresa se mantém segura. Lembrando que a Alupar tem grandes projetos promissores para serem entregues, é uma possível concorrente no futuro de Taesa e Transmissora Paulista, muitos a chamam de nova Taesa, é uma companhia que segue a múltiplos baratos, há uma relação preço-lucro de 5 vezes, significa que o capital que você investe para comprar a empresa volta para você em 5 anos na forma dos lucros que ela apresenta anualmente. A relação valor de firma sobre lucro operacional abaixo de 4 também, muito promissor isso aqui, bastante barato. A relação preço-valor patrimonial está um pouco abaixo de sua média, é um desconto, sendo que é uma empresa aí, uma boa margem líquida, não é tão excepcional ainda, mas é uma boa margem líquida de mais de 20%. Sendo que é uma empresa que de 2018 para 2019 cresceu absurdamente, mais de 100%, e agora segue crescendo um pouco menos, mas ainda assim é uma empresa que cresce ao longo dos anos, sendo que nos últimos 5 anos o seu CAGR subiu 46%, enquanto as suas receitas 30%. O que isso significa? Enquanto a receita subiu menos, ela passou a lucrar mais. Isso só denota maior eficiência numa empresa. Se a empresa lucra mais em detrimento do aumento de receita, significa que ela aumentou a sua eficiência. Por isso é uma empresa para se pôr no radar. Não estou fazendo uma recomendação, é o que eu estou fazendo no momento. E saiba que apenas a Alupar Unit, com final 11, tem liquidez de quase 18 milhões de reais por dia. As demais, ações ordinárias aqui, ó, 85 mil por dia e as preferenciais 109 mil por dia. Não dá para comprar uma ação com menos de 200 mil reais de liquidez no dia. Eu prefiro que pelo menos tenha 1 milhão de reais por dia. Isso não é muito difícil de você se desfazer do papel. Caso queira em algum momento, sim, vai ter momentos que você vai ter que vender uma ação, seja para readequação de portfólio, seja ainda porque a empresa perdeu seus fundamentos, ou também pode ser porque você simplesmente quer realizar um lucro. Lembrando que a Alupar paga ainda pouco dividendo, então não tem como você calcular aqui um preço teto, vai ficar um preço bastante distorsivo. Mas caso queira colocar na sua carteira, é recomendável colocar a Unity. E nesse caso eu acho muita sacanagem, que a empresa praticamente está te obrigando a comprar a Unity, que não é de fato uma ação, ela é um certificado, mas infelizmente, por enquanto é assim que funciona na Alupar. Prosseguindo em relação à Oi, um fato relevante, em relação ao ofício da B3, ela vem apresentar sua resposta ao ofício 61 de 2022, questionando justamente a respeito do fato da ação estar há muito
tempo negociando abaixo de R$1. Eu estou falando aqui das ações ordinárias da Oi. Fechou a R$1,06, só que isso foi bem recentemente. E aí então a Oi, em resposta, vai divulgar ali os procedimentos e cronograma que serão adotados para igualar a ação a R$1, sob pena de grupamento compulsório. Isso deve ser realizado até dia 19 de julho de 2022 ou até a data da primeira Assembleia Geral ser convocada após o recebimento dessa notificação, o que ocorrer primeiro. Como a Assembleia Geral provavelmente será antes disso aqui, então até a data da Assembleia ela tem que resolver isso aí. E aí a Oi se manifesta aqui, que sobre isso, a companhia informa que se encontra em fase final de implementação de algumas etapas fundamentais do seu plano estratégico de transformação, aguardando aí várias aprovações, da Anatel, do CAD quanto à venda da Oi Imóvel, da Anatel, a venda dos seus ativos para o BTG, e que, caso a cotação de suas ações não se enquadre de forma consistente, ou seja, não basta 3 pregõezinhos ali, igual aconteceu agora, em um patamar acima de R$1, com a evolução da implementação das referidas etapas, pretende então propor ao Conselho de Administração que, por ocasião da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em abril de 2022, tá vendo? Então ela vai ter que decidir em abril de 2022, não é julho de 2022, porque perceba, o que ocorrer primeiro, tá escrito aqui, seja incluído então na ordem do dia o grupamento de suas ações, na forma da regulamentação aplicável da B3. Por isso, pessoal, se a ação continuar ali, negociando próxima de R$1 ou abaixo disso, de forma constante, aí em abril, vai ser colocada em pauta sim, sob pena de violar dispositivo da B3, o grupamento compulsório das ações de Oi. E aí pode ser que seja até um grupamento de 1 para 10, ou seja, a ação passar a valer R$10. 10 ações de R$1 vão se tornar uma ação valendo R$10. Mas vamos aguardar aí para ver como vai se posicionar a cotação das ações ordinárias no mercado. Só ações ordinárias porque as preferenciais seguem negociadas bem acima de R$1. Em relação à Taesa, um comunicado ao mercado informando aí que a sua controlada, a concessionária Mariana Transmissora de Energia Elétrica S.A., Mariana, assinou no dia 2 de fevereiro de 2022 o segundo termo aditivo. O que é termo aditivo? Ele é um adicional a um contrato. Ele altera um contrato, por exemplo, estende um prazo, muda uma cláusula. Nesse caso, é um aditivo de prazo do contrato de concessão 11 de 2014, firmado com a União, por meio da Anatel, prorrogando em 883 dias o prazo da concessão de 30 anos, ou seja, com término no dia 2 de outubro de 2046. Ou seja, mais de 2 anos de prorrogação aqui, praticamente 2 anos e meio de prorrogação, de modo que a concessão vai para lá de 2048. E aí a empresa informa que esse aditivo é resultado do deferimento do pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade. O que é excludente de responsabilidade, Luan? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a Taesa é acusada de causar algum dano a determinada outra empresa, ou mesmo à população, porque uma de suas torres caiu e causou algum dano. Só que aí se comprova que a Taesa não agiu com culpa, com omissão, com negligência, e que essa queda decorreu de um grande desastre natural. Nesse caso, como ela não teve culpa, pode-se reconhecer uma excludente de responsabilidade e ela não ser condenada, não ser punida por qualquer motivo aí. E aí essa excludente de responsabilidade, no caso, é pelo atraso na entrada em operação comercial do empreendimento. Ela foi acusada de atraso culposo na entrada de operação desse empreendimento de Mariana. E aí a diretoria colegiada da ANEEL, ao reconhecer que o órgão ambiental excedeu o prazo para a emissão das licenças cabíveis, então olha só, o atraso foi na emissão da licença, foi erro do poder público, determinou então a recomposição dos prejuízos suportados por Mariana, que é da Taesa, por meio da prorrogação proporcional do prazo do contrato de concessão. Ou seja, o prejuízo suportado pela Taesa será compensado por um aumento do prazo de concessão que vai gerar mais receita anual permitida, que vai se refletir em maiores dividendos para vocês no futuro, dando ainda mais perenidade a uma empresa já perene, já que por quanto mais tempo dura um contrato, mais sustentável a empresa se torna, mantendo a previsibilidade de sua receita, que motiva muitas vezes você investir nela. Ressaltando aí que Mariana entrou em operação em junho de 2020, contando com 82 km de linha de transmissão e 2 subestações. O empreendimento atualmente completa o anel de 500 kV da região metropolitana de Belo Horizonte, interligando grandes usinas hidrelétricas e o sistema interligado nacional. É um grande empreendimento, de uma grande dimensão. Então isso aqui é muito favorável para a Taesa. Sobre o preço teto nas ações de Taesa, em relação às ações ordinárias, considerando a projeção de dividendo por ação e considerando que o yield médio de Taesa é de pelo menos 9% nos últimos 10 anos, você pega aí 1,22, que é a projeção da plataforma GF+, divide por 0,09 e aí você tem
um preço teto de R$ 13,55, bem conservador. Como a ação ordinária está custando R$ 12,66, você ainda tem uma boa margem de segurança para comprar para o longo prazo, pensando em aposentadoria com Taesa. Em relação às ações preferenciais, cotação de R$ 12,55, um pouquinho mais cara que as preferenciais, alguns centavinhos, tendo a mesma projeção de dividendo, com o mesmo preço teto então. Desse modo, faria mais sentido você optar pelas ações ordinárias, na medida em que elas estão um pouco mais baratas. No longo prazo, isso não vai ter grande diferença, mas para fazer preço médio aí no curto e médio prazo, faz diferença na rentabilidade da sua carteira e no yield, consequentemente, que você vai receber. E em relação às units, que não é muita gente que se interessa, hoje está custando R$ 37,50, é esperado um yield de 3,66 por unit, você vai pegar 3,66, dividir pela remuneração esperada em Taesa, que é 9%, que na forma decimal é 0,09, você tem aí um preço teto de R$ 40,66. Você ainda tem margem de segurança também para comprar, seja qual for a classe de ação aqui. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você é investidor de Taesa ou de alguma das ações desse vídeo? Segue de olho em alguma delas? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!